Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um pregador apaixonado e comprometido com as Escrituras, um homem que tem trabalhado com muito empenho para o crescimento saudável da igreja, quando hoje a igreja tem investido fortemente recursos na área de plantação e revitalização de igrejas. Eu tenho a alegria de ser um dos pastores colaboradores desta igreja, ao lado do reverendo Arival, e quero aqui dizer que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja para você e para sua família. Se você mora na região metropolitana da Grande São Paulo, está desigrejado ou procurando uma igreja para frequentar com a sua família, venha para cá. Nós queremos acolher você com muito carinho. O programa Trocando Ideias, ele tem o propósito de responder perguntas importantes que nos são enviadas. E no programa de hoje, eu quero considerar com você 3 perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas é a seguinte: Pastor, é errado criticar a liderança da igreja, mesmo esta liderança estando errada? Bom, vamos talvez corrigir aqui a palavra criticar. A palavra criticar, ela carrega no seu bojo um tom negativo, que não visa a correção, a restauração. É apenas uma pontuação do erro, pelo erro, para denegrir ou talvez desgastar a pessoa que cometeu esse erro. Se uma liderança está cometendo erros, não apenas na perspectiva de quem está fazendo essa análise, mas cometendo deslizes, seja do ponto de vista bíblico, seja do ponto de vista ético, cabe ao membro da igreja, responsável, maduro na fé, procurar essa liderança. Em vez de ficar espalhando boatos na igreja, em vez de ficar multiplicando isso para as pessoas, fermentando mais a situação, ela deve procurar a pessoa e conversar com ela e alertar a ela. Porque o amigo é aquele que confronta em particular e defende em público. Claro que o membro da igreja não deva fazer vistas grossas ao erro, nem botar debaixo do tapete os erros, nem mesmo justificar os erros. Se a liderança, ao ser confrontada, seguindo a orientação bíblica, a verdade em amor, não aceitar a exortação e não se dispor a se corrigir, cabe a esse membro da igreja buscar uma outra igreja que ensine com fidelidade a palavra de Deus. Segunda pergunta. Pastor, decidi perdoar uma traição conjugal, mas estou um caco. Às vezes penso que fiz a escolha certa. Às vezes penso se fiz a escolha certa. Será que perdoei mesmo? Preciso de ajuda. Bom, a primeira coisa que você pontua é que houve uma queda moral do seu cônjuge e você tomou a certa decisão de perdoar. O perdão é melhor do que o divórcio. O perdão é maior do que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Agora, se você disse ter perdoado e ainda o seu coração está por demais pesado, ou você lança esse erro no rosto do seu cônjuge, a quem você diz que perdoou, é preciso examinar o seu coração para ver se de fato você perdoou. Vou lhe dar uma definição de perdão. Perdoar
é lembrar, sem sentir dor. Eu não estou dizendo que você vai ter uma amnésia e que você nunca mais vai lembrar desse fato. Mas quando esse fato vier à sua mente, você vai dizer para você mesmo ou para você mesma: essa dívida foi paga na cruz do Calvário. E por causa do sacrifício que Cristo realizou na cruz, eu perdoo meu cônjuge. E eu não vou mais sofrer por isso, porque esta dívida já foi paga. Onde houve arrependimento e confissão do erro, deve existir perdão. E aí deve existir também plena restauração. Talvez sim você precise de ajuda. Ajuda para compreender melhor o seu coração. Ajuda para compreender melhor as Escrituras. E ajuda para compreender melhor o verdadeiro significado do perdão. Terceira pergunta. Pastor, as diferenças denominacionais são um impedimento para o pleno avivamento? Bom, vamos entender algumas coisas aqui. Tem muita gente que pensa que a unidade da igreja é a união organizacional e denominacional de todas as igrejas. Não é isso que a Bíblia fala da unidade cristã. A nossa unidade, ela é espiritual. E ela não é construída pelo homem, ela é construída pelo próprio Espírito de Deus. Cabe-nos preservá-la e não criá-la, porque não temos esse poder. Agora, cada denominação tem, de fato, as suas peculiaridades, seus pontos bem definidos ou que são a sua visão, o seu entendimento sobre este ou aquele assunto à luz das Escrituras. O que não podemos e que assim, de fato, prejudica ao verdadeiro avivamento é quando os crentes começam a declarar guerra uns contra os outros, a bater uns nos outros, a viverem gastando suas energias e seu tempo criticando uns aos outros, acusando uns aos outros, denegrindo uns aos outros. Eu estou falando de igrejas irmãs, não estou falando de seitas e heresias. As seitas e heresias nós temos que combater mesmo. Falso ensino, falsos mestres, falsos apóstolos, falsas doutrinas, nós não temos que contemporizar. Porém, aqueles que são irmãos na fé, embora não sejam da nossa denominação ou não tendo os mesmos aspectos característicos da nossa denominação, não é nosso papel ficar batendo nos irmãos, numa guerra fratricida, numa guerra que leva um irmão a agredir outro irmão. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Nesse sentido, nós temos que ser um. Nós temos que demonstrar amor, comunhão, harmonia, para que o mundo possa ver e crer que o Pai enviou Jesus para ser o nosso Redentor. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem suas perguntas, não hesite de mandá-las para nós. Teremos muito prazer em respondê-las aqui. Bom, agora eu gostaria de reiterar o meu convite para você vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Somos uma igreja bíblica, somos uma igreja alegre, viva, acolhedora, missionária, uma igreja que está plantando igrejas no Brasil e fora do Brasil, entendendo a nossa missão de levar o Evangelho até os confins da terra. Gostaríamos de convidar você para vir participar dos nossos cultos, começando domingo, 8 horas da manhã, concluindo com o último culto, domingo, às 19 horas da noite. Temos 2 escolas bíblicas dominicais, para todas as faixas etárias. Conexão com Deus, segunda-feira, 20 horas, Mulher e Esperança,
toda terça, 2h30 da tarde. Eu sei que nós estamos aí no meio de uma pandemia, com muitas restrições, e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é muito séria na observância de todos os protocolos, porque queremos dar exemplo de uma igreja que leva a palavra de Deus e respeita as autoridades constituídas. Mas você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família, você que está talvez desigrejado em São Paulo ou procurando uma igreja comprometida com a pregação fiel das Escrituras. Queremos cuidar de você, abençoar sua vida. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar a nossa programação online, todos os cultos são transmitidos online. E você pode também acessar a IPP TV, que está 24 horas no ar, com programas belíssimos para todas as faixas etárias, programas que vão enriquecer a sua vida espiritual. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.